Sejam bem-vindos, queridos alunos, pais e responsáveis, a mais uma aula de História para as turmas do quarto ano A e B, comigo, professora Jéssica Fazanho. Conhecer o ontem e valorizar o hoje. Atenção para a correção da aula passada, na página 256. Na página 256, foi solicitado para que vocês lessem as 3 manchetes e associassem as frases da letra a cada uma delas, colocando as respectivas letras A, B e C. Então, eu vou dizer a ordem das letras na letra A. Primeiro B, depois C, depois A. A primeira diz o seguinte: a situação de pobreza e de fome atinge muitas comunidades quilombolas no Brasil. Tem a ver com a manchete B, que fala que mais da metade da população quilombola convive com a fome no Brasil. E isso é uma realidade. A segunda frase diz: muitas comunidades quilombolas ainda lutam pelo direito ao reconhecimento de suas terras. E isso está relacionado à manchete C, que diz que entre a floresta e a praia, quilombo briga pela posse da terra. E a última frase diz: as comunidades quilombolas preservam a cultura dos descendentes dos antigos moradores dos quilombos, que tem a ver com a manchete A, que diz: símbolos de resistência. Quilombos preservam cultura negra em Pernambuco. Então, essas manchetes estão relacionadas ao que nós acabamos de estudar na aula passada, sobre as áreas protegidas em que quilombolas ainda residem. Então, são pessoas descendentes de escravizados que vivem nessas terras e lutam para que possam continuar vivendo como vivem, guardando sua cultura, respeitando a natureza e vivendo como seus antepassados. A letra B é uma pergunta pessoal que eu irei corrigir no caderno, porque pergunta para vocês por que é importante para as comunidades quilombolas terem suas terras reconhecidas. E diz que é para você utilizar a manchete A para justificar a sua resposta. O reconhecimento das terras quilombolas permitem que a comunidade mantenha o seu modo de vida e preserve sua cultura, ok? Feito isso, nós vamos para a aula do dia, que é da página 258 até a 260. A página 258, nós entramos no capítulo 4, que fala sobre o Brasil urbano. Ao terminarmos essa videoaula, eu peço que vocês voltem a essa página 258 e 259 e analisem a imagem que tem nela. E que vocês respondam mentalmente as questões A, B e C. Essas perguntas e a visualização dessa imagem colocam vocês dentro do tema que será trabalhado. Vai preparando a mente e o espírito de vocês para compreenderem o assunto. Os portugueses fundaram várias vilas e cidades na época em que eles colonizaram o território brasileiro. Ao longo dos anos, esses locais passaram por diversas transformações e muitos desses lugares se tornaram os grandes centros urbanos de hoje. O Brasil urbano. As primeiras vilas e cidades, na página 260. Não há nada que nos faça entender melhor do que ver. Por isso, essa unidade mostra uma imagem que nos leva a ver como era o antes. A nossa aula na 260, ela começa e termina nessa imagem, porque eu quero que fique gravado na cabeça de vocês. A pintura desta página foi feita por Franz Post e é da cidade do Recife, e foi feita em 1653. Imagine como era o território antes da chegada dos portugueses. Observem essa imagem. Imagine sem as construções, sem essas inúmeras pessoas, essas casinhas construídas. Imagine um território puro, intocado, completamente natural, sem nenhuma transformação ou intervenção humana. Imaginaram? Muito bem.
A partir de 1530, depois da chegada dos portugueses, depois que eles já haviam usado o pau-brasil, já haviam conseguido muito dinheiro com a extração de madeira, eles descobriram uma nova ferramenta e começaram o cultivo de cana-de-açúcar. E daí eles construíram os engenhos. E com isso, eles ocuparam mais e mais o território. Eles avançaram dentro do território e ocuparam cada vez uma parte maior. Explicando os exercícios. Vocês deverão fazer no caderno de história as questões 1 e 2 da 260, exatamente sobre essa pintura de Franz Post. A número 1 pergunta: como é a cidade representada na pintura? Faça uma descrição. Então eu quero saber os detalhes. Como é a cidade da pintura? É grande, é pequena, é cheia, é vazia, tem rio, não tem, tem casa, não tem pessoas, não tem floresta. Eu quero os detalhes. Vocês vão me descrever com riqueza de detalhes como é a cidade representada na imagem. A número 2 pergunta: você sabe em que período da história do Brasil ocorreu a fundação das primeiras vilas e cidades? Aqui é só para saber por curiosidade se você imagina mais ou menos quando isso aconteceu. Não precisa pesquisar, porque nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Apenas me responda se você tem uma ideia ou não a respeito. A correção será feita na próxima aula desta disciplina. Muito obrigada por sua participação, por sua dedicação e empenho. É sempre muito bom ter você aqui. Após a correção na videoaula, envie a sua atividade para o e-mail jessica.pires@constelação.pro.br. Um beijo carinhoso, cheio de saudade e até a próxima!